Graça e paz a todos, sejam bem-vindos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E tanto vocês que estão aqui na igreja, aqueles que nos acompanham pela internet, sejam todos bem-vindos a esse momento de louvor, a esse momento de glorificação do Deus da nossa vida, né? Nós estamos meditando esses dias em Mateus capítulo 13, né? Como eu estou falando para vocês aqui na igreja, Evangelho de Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24, nós estamos meditando na parábola do trigo e do joio, onde Jesus está falando do reino de Deus, e a gente tem falado sobre essa palavra, o que Jesus falou sobre o reino de Deus, mas o Espírito Santo tem ampliado o nosso entendimento e a gente está também vendo coisas aqui para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mateus capítulo 13, a partir do versículo 24. Acharam, meus irmãos? Está escrito assim, a partir do verso 24, a parábola do trigo e do joio. Propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo, e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeastes tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai, guardai no meu celeiro. Amém? Meus amados, nós estamos aqui então com essa parábola de Jesus, né? Mais uma, porque o texto diz que ele propôs outra parábola, né? Então ele já tinha contado outras, e aqui ele está usando essa parábola, ele está usando essa linguagem figurada para falar de coisas profundas do Senhor, de modo que as pessoas então pudessem compreender, pudessem entender. Uma das características, irmãos, de Jesus que causava muito espanto nas pessoas era justamente a simplicidade. Jesus, ele não tinha, meu querido, aquela, né, não que ele não pudesse, né, porque ele até poderia ser até mais do que os religiosos daquele tempo, mas Jesus entendeu que o Pai havia enviado para comunicar ao povo, para comunicar, né, aos pequeninos. Então, aquelas pessoas, muitas vezes, sem instrução, sem estudo, sem uma cultura, né, muito aprofundada, não entendiam muitas vezes as coisas da lei, não entendiam aquilo que se falava pelos religiosos no templo. Então, Jesus, ele procura, meu querido, através de uma linguagem simples, falar de coisas profundas em Deus. E uma das coisas que ele está falando nessa parábola é justamente sobre o reino de Deus. E ele fala sobre duas figuras que representam, meu querido, os dois tipos de classe humana diante do Senhor: o justo e o ímpio, que é o trigo e o joio. Jesus fala que no plano espiritual, irmãos, há esses dois tipos de pessoas. O engraçado é que não há o terceiro tipo, já perceberam? Não há aquele mais ou menos. Não há o meio trigo, meio joio. O que há é trigo e joio. O que há é justo e ímpio. Não tem meio termo. E aqui, irmãos, Jesus, ele propõe essa parábola para falar de reino de Deus, de vida eterna, de salvação e para falar de juízo. E ele deixou bem claro, irmão, que o joio, que é o ímpio, ele não tem sorte no celeiro de Deus, ou seja, ele não tem participação no reino de Deus. Ele vai ser atado, ou seja, no dia do juízo eles vão ser juntados e vão ser lançados para queimar. Esse queimar é o juízo eterno de Deus, aonde eles vão sofrer pelos seus pecados eternamente. Mas o trigo, que é o justo, aqueles que creram em Deus, que entregaram suas vidas a Jesus, que nesse mundo fizeram renúncias por causa do reino, irmão, estes são o trigo, e o trigo será juntado e guardado no celeiro, portanto será levado para o reino de Deus. Jesus deixou bem claro, irmãos, que há um juízo final. Jesus deixou bem claro que há destinos, dois destinos diferentes quando nós partimos dessa vida, e que, irmãos, tudo depende de como nós andamos nesse mundo, de como nós vivemos.
se vivemos em Deus, para Deus, pela palavra, muitas vezes, meu querido, né, por amor do reino, por amor a Deus, né, vencendo, né, o nosso homem natural, vencendo em nós aquilo que é mal, para poder agradar a Deus, nós então seremos trigo, seremos justos de Deus e seremos salvos naquele dia. Mas, se vivemos nesse mundo, para esse mundo, irmãos, sem limites, dando vazão à nossa carne, fazendo aquilo que desagrada a Deus, né, vivendo sem qualquer temor a Deus, nós seremos joio. E o joio, ele vai sofrer eternamente, ele não tem parte na salvação de Deus. Então, Jesus está deixando isso bem claro. E por que é importante, irmãos, a gente lembrar disso hoje, nos dias de hoje? Porque existem muitas pessoas, e aí algumas pessoas, umas não acreditam em juízo final, não acreditam em pecado, não acreditam em nada disso. E elas nem acreditam que tem um espírito. Elas acreditam que são apenas seres viventes, que quando morrer vai expirar e acaba tudo, não tem mais nada além disso, além do que é possível ver. A terra vai comer, os bichos vão comer e acabou, né? O ser humano acaba ali. Só, irmãos, que o que a Bíblia diz é exatamente o contrário. O homem é pó, ao pó tornará, mas o espírito voltará para Deus. Existem outros, irmãos, que até creem em Deus, na existência de Deus, mas são pessoas, irmãos, que elas não têm o temor do Senhor. Embora elas saibam que Deus existe, que Deus é real, que Deus tem uma palavra, um caminho, uma orientação, uma direção para o ser humano andar, ele anda completamente fora desse caminho, mesmo sabendo, mesmo acreditando que Deus existe. Falta para ela o temor para obedecer a Deus. Então, para essas pessoas, irmãos, infelizmente, aquele dia será terrível, o dia do juízo será terrível para essas pessoas. Então, é importante a gente lembrar disso, irmãos, porque tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em juízo final, e tem outras que mesmo acreditando em Deus, não andam no temor do Senhor. E Jesus está deixando bem claro, se preparem, porque haverá um dia do juízo, meu querido. Mesmo que a gente parta desse mundo sem Jesus ter voltado, mas, irmãos, mesmo que a gente tenha ido, quando Ele voltar, nós vamos ressurgir para o juízo. E aí, irmão, nós vamos receber cada um. O que Jesus diz, o que a Bíblia diz? Cada um de nós vamos receber segundo as nossas obras, segundo as nossas ações. Portanto, meu querido, Deus vai nos julgar e Deus vai avaliar o que nós fizemos. Então, nós precisamos ir bem na prova que é essa vida, meu querido, né? Assim como um aluno, né, o professor vai falando ao longo do semestre, né, vai ensinando as matérias, até que um dia chega o dia que o professor vai aplicar o quê? A prova. Irmão, o que é a prova? Né? E se a gente olhar do ponto de vista do que Deus está falando do Evangelho, né? Um teste de conhecimento. E baseado no que Jesus está falando, irmão, a prova não seria o dia do juízo? O decorrer do semestre, o professor ensinando, é o curso da vida. A prova é o dia do juízo. Por quê? Porque na hora da prova, o professor vai avaliar o quê? Tudo que o aluno fez ao longo daquele semestre. Se ele ouviu, se ele exercitou, se ele praticou, aí chega a prova. A prova é o juízo. Porque, irmão, é na avaliação, na prova, que o professor vai atribuir uma nota. E dependendo da nota, o aluno será aprovado? Perceberam isso? Irmão, em Deus é a mesma coisa. Esse tempo que nós estamos aqui na vida, Deus está nos ensinando lições, nos orientando, nos dando disciplinas, para que a gente aprenda e exercite. Mas vai chegar o dia do juízo, que é o dia da prova. E Ele vai julgar, meu querido, a nossa capacidade. O que fizemos, o que aprendemos, o que executamos ou não. E se naquele dia, irmão, fomos aprovados, passaremos para o outro ano, passaremos para a eternidade com Deus. Mas e se naquele dia formos reprovados? E se a nossa nota for vermelha naquele dia? Irmão, nós não passaremos para o reino dos céus. Então, irmãos, é essa simplicidade de Jesus Cristo que fazia com que as pessoas entendessem, meu querido, sobre o reino de Deus, sobre vida eterna, sobre o que é a vida verdadeiramente. Irmãos, e nós temos que viver em Deus e para Deus. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, em que as pessoas estão se contaminando muito com a cultura secular, já viu isso? Irmão, e aí a gente tem que lembrar de uma figura que eu sempre falo para vocês aqui, quando Deus tirou o povo do Egito e passou pelo deserto, lembra? O deserto tinha vários porquês, embora o povo não entendesse, né, naquele tempo, mas tinha vários porquês, e um dos motivos era fazer uma espécie de purificação. O deserto era como uma peneira, era como um filtro. Por quê? Porque o povo, irmão, quando foi para o Egito, ficou lá, né, subjugado pelos egípcios,
O povo foi vivendo gerações e gerações e eles foram absorvendo o quê? A cultura do Egito. Né, os seus sistemas de crença, né, os seus sistemas, né, de vida. O povo hebreu foi perdendo a sua identidade de hebreu e sendo parecidos cada vez mais com egípcios. E você percebe isso, irmão, que lá no deserto, quando Moisés, eu preguei esses dias atrás para vocês, quando Moisés subiu para o monte e começou a demorar, o que o povo falou? Vamos levantar deuses que nos levam de volta ao Egito. Irmão, onde eles aprenderam essa cultura de politeísmo? Aonde? No Egito. Irmãos, e olha o que eles criaram. Qual a imagem que eles criaram como um Deus? Um ser humano ou um animal? Irmão, aonde os deuses têm cara de animal ou corpo de animal? No Egito. Eles, irmãos, ou seja, eles se contaminaram com a cultura do lugar e perderam o quê? A sua identidade. Irmão, nós estamos vivendo um tempo em que a igreja está perdendo sua identidade. A igreja está deixando de ser igreja para ser cada vez mais parecida com o mundo. Ela está, meu querido, cada vez mais absorvendo como uma esponja, absorvendo o mundo em redor e se descaracterizando como igreja e deixando de ser santa e deixando de ser pura. Hoje, irmão, você falar de santidade, porque lembra, santidade, santo, santo é separado, é aquilo que é separado para Deus, aquilo que é consagrado para Deus. Ou seja, se separar hoje das coisas erradas desse mundo, irmão, parece que você está voltando à época, né, da Idade Média, parece que você está voltando lá não sei na onde, né, esse pastor está louco, esse crente está louco, porque hoje o mundo é moderno, a igreja precisa se modernizar. Irmão, se modernizar é uma coisa, se corromper é outra completamente o quê? Diferente. A igreja se atualizar não quer dizer que ela tem que se corromper. E o que nós estamos vendo é exatamente isso. Com o passar do tempo, com a evolução do tempo, com a evolução dos usos e costumes, a igreja começou também a se contaminar, ela começou a se manchar, ela começou, meu querido, a se sujar com esse mundo, e ela foi perdendo a sua identidade, como os hebreus perderam a sua identidade quando estavam lá no Egito, meu querido. E é por isso, irmãos, que assim como Deus passou o povo hebreu pelo deserto para os purificar como um filtro, hoje, irmãos, nós precisamos passar pelo filtro do fogo de Deus em nome do Senhor. Senhor, é preciso queimar tudo que é mundano que está em mim, Senhor. É preciso, Senhor, me purificar de tudo aquilo que não vem do Senhor, que não procede do Senhor. Amém, meus amados? Estão compreendendo isso aqui? Arthur, eu acho que é o negocinho que chegou. Irmão, vocês me perdoem, eu tenho que fazer. Por favor, Arthur, vai dar uma olhada lá, porque eu acho que... Isso. Irmãos, me perdoem, tá bom? Até o pessoal de casa também me perdoe, tá? Que a gente aqui, irmão, nossa igreja que está bem na avenida aqui, tem um carro parado bem ali na nossa frente, ele vai chamar, vai dar um grito daqui a pouco, e eu não quero mais atrapalhar aqui o culto, tá bom? Então vamos lá. Irmãos, então, nós precisamos entender que nós não podemos permitir que esse mundo, as coisas mundanas, venham nos contaminar. E como Deus passou o povo, e aí eu estou repetindo, tá? Como Deus passou o povo pelo deserto, para que o deserto fosse uma espécie de filtro para a purificação, hoje nós temos que passar pelo fogo do Espírito Santo em nome de Jesus. O Espírito Santo queima tudo que é mundano e contra Deus que está na minha vida. Dos meus costumes. Senhor, aquilo que eu tenho aprovado, será que aquilo que eu tenho aprovado como... Né, para mim, para a minha família, será que isso tem a ver com Deus ou isso tem a ver com pecado, com maligno? Irmão, todas essas coisas eu tenho que começar a sondar, porque eu não posso perder a minha identidade de cristão, eu não posso perder a minha identidade de igreja, eu não posso perder a minha identidade de trigo, porque senão eu vou ficar cada vez mais parecido com quem? Com joio. Irmãos, e se eu for parecido com joio, lembra? Eu não posso ser trigo parecido com joio, porque aí eu não sou nem trigo, e nem joio. Aí lembra de Apocalipse? Deus fala assim, ó, quem dera você fosse frio ou quente, mas você não é frio nem quente, você é morno. E porque você é morno, olha o que Deus falou, olha o que Cristo fala, eu estou a ponto de, é uma palavra, né? Ai, mas que nojo, mas Jesus falou, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, Deus está falando assim, ó, eu estou a ponto de te lançar fora, porque você não é nem uma coisa e nem outra. Sabe, você não é, né, as pessoas acham que você não é mundano porque você frequenta a igreja.
Aí você frequenta a igreja, mas frequentando a igreja você pratica coisas do mundo, que vão contra os princípios de Deus. Então, você não é nenhuma coisa, nem outra, você é morno. E morno para Deus não serve, irmão. Você já pensou Deus falar assim, ó, eu preferia que você fosse frio, ou seja, eu preferia que você fosse todo mundano, do que ser um falso crente, do que ser um falso cristão. Irmão, você já pensou? E sabe por quê, irmão? Eu vou explicar uma coisa para você. Pastor, por que Deus preferia então, no que ele está falando, Jesus preferiria que a pessoa fosse então mundana do que morna? Porque, irmão, tem um detalhe aqui. O mundano, ele ainda pode ser o quê? Ele ainda pode ser salvo. Sabe por quê? Porque ele não conhece a palavra, ele não tem o temor da palavra, o Espírito Santo ainda pode fazer uma obra na vida dele. E o morno? O morno, irmão, é aquele que ele não é, mas acha que é. Ô, irmão, você já viu, você já tentou convencer uma pessoa de algo que ela está errada, mas que ela está convencida que está certa? Você já tentou? Irmão, você não consegue. Sabe por quê? Porque ela está o quê? Convencida de que está certo. Então, irmão, é por isso que para Deus há mais esperança no perdido do que no morno, do que no crente morno. Porque ele acha que ele está servindo a Deus, ele acha que ele é de Deus, ele acha que ele está agradando a Deus, então ele não ouve os alertas, ele não ouve nada que o adverte, que o corrija. Então, meu querido, ele é morno. E a mornidão, meu querido, é algo detestável diante do Senhor. Por isso, irmãos, que eu tenho falado ao longo das pregações, esses anos todos que eu prego o Evangelho, e vocês que são aqui da obra do ministério, sabem que eu prego isso para vocês. Irmão, não adianta você entregar-se pela metade a Deus. Ou você é todo de Cristo, se entrega plenamente a Cristo, ou então, irmão, para Deus não serve. Esse negócio de mais ou menos crente, mais ou menos não serve. Para Deus, irmão, a divisa para Deus não serve. Ou você está de um lado, ou está de outro. Lembra? Aí você pega Mateus capítulo 6, você não pode servir a Deus e a Mamon. Você não pode servir a Deus e as riquezas. Por quê? Porque se você se cegar pelas riquezas, você provavelmente vai, irmão, abrir mão de princípios e valores de quem? De Deus. Porque você está cego pela riqueza. E aí, irmão, estamos falando da riqueza do mamão, mas qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que você se segue, você fatalmente vai abrir mão dos princípios de Deus para ter aquilo pelo qual você está cego. Então nós precisamos, irmãos, entender que para Deus não existe meio termo, não existe mornidão. Então, irmãos, é tempo da igreja, dos verdadeiros cristãos aparecerem, dos verdadeiros servos de Deus aparecerem. Não dá, irmão, para a gente continuar sendo essa igreja, meu querido, de hoje, essa igreja mesclada, salpicada, essa igreja que é um mix de coisa evangélica, de coisa do reino de Deus e coisa do mundo. Não dá para ser esse mix. Amém, meu querido? Ou a gente é trigo, irmão, ou a gente é joio. E se a gente é trigo, o nosso prazer está em Deus e nas coisas de quem? De Deus. E se eu sou trigo, irmãos, tem coisa que eu não faço, não porque eu não tenha vontade, mas porque Deus não quer que eu faça. Porque Deus não aprova. Porque, irmão, isso é interessante, né? O joio, ele não está nem aí. Deu vontade o quê? Dá na telha, ele faz. Ah, me deu vontade mesmo de xingar, ele xinga. Ah, me deu vontade de... Não, eu enxerguei a oportunidade, não quis nem saber. Ah, mas puxa, mas você prejudicou o outro. Ah, problema dele. O importante é que eu resolvi o meu problema. Estão entendendo isso aqui, irmão? Irmão, o trigo não. O trigo, ele sempre vai, irmão, ponderar o caminho que ele está andando, meu querido. Ele sempre vai ponderar aquilo que ele está fazendo, aquilo que ele está agindo. Sabe por quê, irmão? Porque nós pensamos num plano maior. Irmão, tem hora que a gente, lembra que eu já preguei para vocês, nós temos que engolir sapo, às vezes dentro da família, sim ou não? E por quê? Porque nós estamos ainda desejando o que Deus deseja, porque Deus também quer salvá-los. E dependendo do que eu ministrar sobre a minha família, né, se eu deixar a minha ira, se eu deixar o momento carnal, se eu deixar com que as minhas vaidades sejam maior do que o temor a Deus, pode ser que aquilo que eu esteja produzindo na minha família, ao invés, meu querido, de gerar fruto e vida, está gerando o quê? Morte espiritual. Escandalizando.
Está destruindo qualquer, irmão, qualquer oportunidade de Deus fazer alguma coisa no seio da minha família. Então, eu preciso ser aquela pessoa que verdadeiramente vou manifestar as coisas do reino, ainda que, irmãos, eu vá num cantinho chorar, porque aquilo que me falaram doeu. Sim ou não? As injustiças da minha família contra mim doeram, mas eu não vou agir na minha carne. Ainda que eu tenha que chorar num cantinho, vou chorar aos pés de Cristo. Porque eu estou buscando um bem maior. Eu quero a salvação da minha família em nome de Jesus. Então eu vou suportar o que tiver aqui, suportar por um bem maior. Isso é trigo, irmão. Mas o joio não. O joio ele já espana logo. O joio ele já abre mão de tudo logo. Mas o cristão não. O cristão ele vive essa renúncia. O cristão ele vive esse sacrifício. É por isso, irmãos, que eu acho lindo, que são coisas que não se pregam mais hoje em dia, né? O apóstolo Pedro disse que nós fomos chamados para padecer a exemplo de Cristo Jesus. Como ele padeceu, nós também temos que o quê? Padecer. Aí até Pedro fala assim, né? E eu sei que vocês ficam aí questionando quando se fala isso, mas que glória é esta, Pedro? Que vida gloriosa é essa em Cristo? Se fazendo bem, somos perseguidos e afligidos. Aí Pedro fala assim, ó, é melhor você padecer fazendo bem do que você padecer fazendo o quê? O mal. Porque, irmão, se você padece fazendo bem, você sabe que de Deus você vai colher justiça. Agora, irmão, e se você faz o mal? O que você acha que vai colher de Deus? Estão compreendendo isso aqui? Portanto, irmão, não ceda ao mal. Sabe? Irmãos, e ainda mais nos dias de hoje, que a gente tem falado muito dos relacionamentos humanos, né, que cada vez estão mais difíceis, sim, meus irmãos? Sabe, as relações humanas estão dificultando, deteriorando cada vez mais. Irmão, e se você vê, isso se reflete em tudo. Você está vendo o que está acontecendo no mundo? As nações com seus entreveiros, estão vendo isso? É um que aumenta imposto daqui, é o outro que não sei o quê, aí o outro que cobra imposto do cara, não quer que o outro cobre imposto dele, né? Ele quer pagar 10 e quer, né, cobrar 50, né? Já viu isso? Ele mete o bidelho na nação dos outros, mas não quer que ninguém meta o bidelho. Já viu isso? Irmão, as relações humanas estão difíceis. É por isso que há guerras. Se você pegar se você pegar, meu Deus do céu, Tiago, capítulo 4, o que Tiago vai falar para nós? De onde vêm as guerras entre vocês? Quer ver? Deixa eu até pegar o texto, para eu poder citar direitinho aqui para você. Olha que coisa interessante, mas você não precisa, a não ser que você seja rápido aí, mas só para você entender o que Tiago fala para nós sobre as nossas guerras, né? Os nossos tumultos, meu querido. Olha que coisa interessante. Ele fala assim, capítulo 4. Tiago, capítulo 4, irmãos, a partir do verso 1, ele diz assim, de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Amém? Irmãos, é só isso aqui que eu queria ler com vocês. E aí depois você pode ler o texto todo. Mas irmãos, olha o que Tiago fala. As guerras entre o ser humano vêm de onde? É dos seus deleites, das suas vaidades, da inveja, da cobiça, de todos os sentimentos perversos humanos, da ganância. Irmão, a guerra entre o ser humano, esses desacordos, esses entreveros, o que não deixa o ser humano viver em paz e harmonia, meu querido, tudo isso vem da natureza caída do homem, inflamada por Satanás. Irmão, você é de Deus. Em você está o Espírito de Deus. Em você está o Espírito do Senhor. Você agora é trigo, você não é mais joio, não. Você é trigo do Senhor, ou seja, você é alguém espiritual, casa espiritual, o Espírito de Deus habita em você. Jesus teve que falar que alguns discípulos pareciam filhos do trovão. Vocês não sabem que espírito vocês pertencem, não? Não, Jesus, mas olha lá, eles estão vindo aqui. Jesus está se levantando, vamos pegar a espada e dar neles. Jesus falou, não. Quem são vocês? Vocês não sabem a quem vocês servem, não? Estão entendendo isso aqui, irmão?
Hã? Ah, pastor, peraí, eu vou pedir 5 minutinhos para Jesus, eu vou ali dar um jeito ali. Calma, ei. A que espírito você serve? A que Senhor você pertence? Irmão, você está entendendo isso aqui? É por isso que hoje, irmãos, você me perdoe, que o pastor toca sempre nesse assunto, mas, irmãos, é por isso que hoje é muito difícil você encontrar cristãos genuínos. Porque, irmão, uma das coisas que o cristão tem que fazer é mortificar quem? A si mesmo. Irmão, e mortificar a si mesmo vai parecer... Sabe por que o ser humano não quer? Porque vai parecer que você é um idiota, vai parecer que você é bobo, vai parecer... Todos esses adjetivos que dão, né? É o trouxa, é não sei o quê, é um banana, não é verdade? Irmão, essas palavras o ser humano não gosta. Sabe aquela coisa do eu não levo desaforo para casa? Sabe? Essas coisas, irmãos, né, não cabem num cristão genuíno. Porque, irmão, a gente precisa entender que por causa de Cristo, por causa do reino, nós, irmãos, vamos ter que muitas vezes passar por tribulação, vamos ter que engolir sapo, às vezes vamos padecer injustamente por amor a quem? A Deus. Lembra que eu já falei para vocês aqui, irmão? E aqui eu não estou falando de Velho Testamento, não, Novo Testamento. Irmão, Paulo e Silas foram para a prisão, sim ou não? Eles foram por quê para a prisão? Eles estavam com fome e assaltaram o mercadinho da dona Zulmira lá, foi isso? Foi isso que eles fizeram? Deixa eu ver, eles estavam no dia lá de fúria, xingaram o rei, foi isso? Se levantaram contra o Império Romano, foi isso? O que eles fizeram? Pregando o quê? A palavra de Deus, o Evangelho de Cristo. Irmãos, eles estavam pregando o Evangelho. Olha o que aconteceu, para você entender. Tinha uma menina lá na sociedade, naquela cidade, que ela fazia adivinhações. Irmãos, se tem uma coisa que o ser humano gosta é de saber o quê? O futuro. Irmão, e toda a cidade gostava. A gente vai lá, ela fala o futuro, ela fica adivinhando coisas do futuro. Olha que maravilha, todo mundo quer saber o que vai acontecer amanhã. Com quem vai casar, se vai ficar rico ou não. Irmão, todo mundo amava aquela menina, o que ela fazia. Não a menina, o que ela fazia, ela adivinhava. E Paulo foi pregar nesse lugar, Paulo e Silas. Irmão, aí Paulo e Silas estão lá pregando em praça pública, de repente essa menina começa a dizer, estes homens que nos anunciam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo. Irmão, e aí Paulo ouviu aquilo e falou, rapaz, esse negócio está meio estranho. E ele continuando pregando, daqui a pouco, olha, são servos do Deus Altíssimo. Irmão, presta atenção, pastor, mas ela não estava falando a verdade? Irmão, lembra que eu tenho falado para vocês o como é importante você ter o Espírito de quem? De Deus e comunhão com o Espírito de Deus? Porque, irmão, quando você tem comunhão com o Espírito Santo, quando você tem essa intimidade com o Espírito Santo, aquilo que não é de Deus, o Espírito Santo te revela. Ele te mostra, ele te incomoda. Aquilo começa a gritar dentro de você. Irmão, e aquilo começou a incomodar Paulo e Silas, né? Mas aqui falando principalmente de Paulo, que estava com a palavra naquele momento, começa a incomodar. Pastor, mas ela não estava falando a verdade? Eles não eram servos de Deus? Eles não estavam anunciando a palavra? Pois é. Mas, irmão, o que essa menina está fazendo? E aí eu vou falar menina para falar daqui a pouco o que estava nela. Irmão, o que ela está fazendo? Lembra de Paulo, o que Paulo fazia? Quando ele ia pregar na igreja, o que ele falou? Tudo com ordem? E por que Paulo falou de ordem e decência? Porque a igreja, irmão, os crentes que não entendiam o que era o trabalho do Espírito Santo, começou a achar que na hora do culto podia ficar o quê? Aleluia! Glória a Deus! Bananeira! Um fala em mistério, outro não sei o que, aquela zona, irmão, sabe aquela feira? Olha o peixe, olha o tomate, olha a cebola, tá barato aqui, batata, pá. Irmão, Paulo falou assim, ó, pessoal, para com isso aqui na igreja. É hora da palavra. Para com essa bagunça aqui que ninguém entende nada do que está acontecendo aqui. Se entrar um ímpio aqui na igreja aqui para ouvir a palavra, não vai entender nada do que está fazendo aqui. Porque um tem mistério, o outro tem não sei o quê, o outro isso, aquilo, o outro. Ó, para você falar língua, só se tiver alguém que interprete. Se não, fica quieto aí. Irmão, ele pôs ordem o quê? Me perdoa a expressão? Ordem no barraco, porque a igreja parecia uma zona. Até hoje tem isso, viu, irmão? Irmão, tem gente que acha que o Espírito Santo, ele toma a pessoa e fica fazendo coisa que, né? Pensa que toma a pessoa apaga assim, e a pessoa é tomada e ela faz... Não, irmão,
eu já falei isso aqui, vou repetir, vale a pena repetir, até para ajudar quem está ouvindo pela internet. O Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Espírito que rouba a consciência é demônio. Pessoas que manifestam entidade demoníaca, ela não sabe o que aconteceu com ela. O Espírito Santo não. O Espírito Santo te leva, te conduz, te usa, você sabe onde você está, com quem você está falando e o que você está fazendo. O Espírito Santo não rouba a consciência. Estou entendendo isso aqui, irmão? Mas o demônio sim. E tem um monte de crente, irmão, crente hoje, que fica, ai fulano, eu não sei, quando eu vi, né, quando eu acordei, depois que eu acordei que me falaram o que aconteceu. Irmão, você está com um problema. Porque o Espírito Santo não rouba a consciência. Amém? Você imagina o Espírito Santo levou João na ilha de Patmos para ter a revelação do Apocalipse. Hã? O Espírito Santo tomou João e o levou para um arrebatamento. Irmão, você imagina se você não lembra de nada. Onde eu fui parar? O que foi? Irmão, a gente teria o Apocalipse hoje? Estão compreendendo isso aqui, irmão? Então, irmão, o Espírito Santo não rouba a consciência de ninguém. Quem rouba é demônios. Que toma a pessoa e leva ela a fazer coisas que não deve fazer. E aí, irmão, quando aquela menina está gritando, ela está atrapalhando a pregação de quem? De Paulo. Porque, irmão, as pessoas começam a fazer o quê? Dizer atenção. Irmão, não é muito difícil da gente... Aqui na igreja não acontece assim? Nas igrejas não acontece assim? Já viu? Passa a criancinha. Por exemplo, a Esther vem aqui, outra criancinha vem aqui. O que a gente faz? E o pastor está lá pregando e as pessoas... olha lá. Pastor, o senhor está puxando a nossa orelha toda, irmão. Vocês perceberam? Vocês perceberam, irmão? Discretamente. Eu estou puxando a orelha de vocês. Porque, irmão, você não pode se desligar daquilo que Deus está fazendo aqui. Então, irmão, aquela menina começou a distrair. Aí, irmão, Paulo está pregando e as pessoas estão lá. Olha, o que ela está falando? Aí, irmão, e outra coisa. Aí, começa a falar com quem? Mas você entendeu o que ela está falando? E Paulo pregando. Mas você entendeu o que a menina está falando? Irmão, virou aquela furdunça. Aí Paulo falou assim, ó. Tem coisa estranha aqui. Aí Paulo chega lá e fala assim, demônio, cai por terra agora. Irmão, manifestou entidade na menina. Pulou para fora, que nem diz o ditado. Paulo expulsou. Irmão, o que aconteceu? A menina perdeu a capacidade de quê? De adivinhar o futuro. Ela não adivinhava mais. Irmão, e outra coisa, tinha gente que ganhava dinheiro em cima do quê? Dela. Irmão, aí essas pessoas não estavam ganhando mais dinheiro com aquilo. Aí falaram o quê? Foram aqueles malditos. Aquele tal de Paulo e Silas entraram aqui na cidade pregando esse tal de Cristo, aí expulsaram, né? Repreenderam o dom da menina, aí agora ela não adivinha mais, vamos pegá-lo, irmão. Pegaram eles, julgaram eles, bateram neles em praça pública e lançaram na cadeia, meu querido. Estão entendendo isso aqui? Irmão, eles não fizeram nada de mal. Irmão, eles tiraram demônios, perturbações da vida da menina. Mas, irmãos, as pessoas estavam achando que era para o mal. Sabe com quem aconteceu isso aqui? Com Jesus. Lembra de Jesus? Quando ele expulsou o demônio, a legião do Gadareno, a legião entrou aonde? Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Os porcos morreram. Irmão, o que aconteceu? Os homens, os pastores, os donos do porco, ficaram bravos com quem? Com Jesus. Eles falaram assim, Jesus, que maravilha, esse homem que ninguém podia amansar. Esse homem que estava aqui se cortando, se judiando, essa vida. Agora, olha esse homem, está liberto, transformado. Jesus, que glória. Não, irmão, eles lamentaram o quê? Eles não tinham dó do homem, mas tinham dó dos porcos. Irmão, qualquer semelhança com a geração dos nossos dias não é, irmão, não é mera coincidência. Hoje tem gente, irmão, que tem mais dó, cuidado de animais do que com seu semelhante. É capaz de comprar roupa de grife caríssima para pôr num cachorro, para pôr num porquinho da Índia, para pôr não sei o quê. Irmão, não tem coragem de dar um prato de comida para um faminto que está na rua. E eu não estou dizendo que não possa cuidar do animal. Amém, meu querido? Mas eu estou dizendo, irmão, que hoje tem gente que dá mais valor para o animal do que para o ser humano. Aí alguém vai falar assim, pastor, mas o ser humano, pastor, o que o ser humano faz, pois é, não é todo ser humano?
Independente da situação, irmão, nós temos que amar o nosso semelhante como a nós mesmos. E nunca se esqueça, irmão, que tem animal pet que já matou seu dono, também, se você for olhar nessa base, já tem. Esses dias aí, né, animal que mata o tratador, orca que engole o tratador, tigre que já matou quem cuidava dele. Irmão, meu tio trabalhou num apartamento que eu esqueci a raça do cachorro lá, um cachorro enorme lá, matou a empregada da família. Grudou no pescoço, irmão, não teve quem tirasse, matou a mulher, a empregada doméstica. Então, se a gente for ver, irmão, maldade, né, incidentes que acontece. Então, meus amados, hoje, nós estamos vendo na sociedade as reproduções, e aí a gente percebe, irmão, que a doença do ser humano vem desde quando? Desde sempre. Porque hoje, irmão, a gente olha para essas coisas e a gente fala assim, meu Deus, como o ser humano pode ser desse jeito? Irmão, já existia. É que naquele tempo as coisas eram muito o quê? Lembra? Eram muito o quê? Eram muito locais, não é isso? Hoje, irmão, hoje alguém faz algo no Japão, nós estamos sabendo aonde? Aqui. A gente fala uma coisa aqui, está sabendo aonde? No mundo inteiro. Ou seja, hoje é assim, naquele tempo não. Então, irmão, mas a gente percebe que o ser humano sempre foi doente. O ser humano sem Deus. Então essa natureza de joio, essa natureza maligna sempre teve no ser humano. Irmãos, e aí nós que somos cristãos, temos que entender que por causa dessa malignidade do mundo, às vezes nós vamos padecer injustamente, as pessoas serão injustas com a gente. Irmão, tem gente que vai nos odiar gratuitamente. Sem você ter feito nenhum mal para ela, ela vai te odiar de graça. Sabe o que é isso? A natureza do diabo que age nesse mundo. Porque se Deus é amor, o ódio, irmão, só pode ser de quem? Só pode ser maligno. Então, irmãos, nós precisamos entender que como cristãos, nos relacionamentos humanos, nós temos que vigiar e ser prudentes. Para que você não haja como joio, para que você não haja, meu querido, destemperadamente, e você perca a sua salvação, a promessa da salvação para a tua vida naquele dia. Irmão, eu já preguei isso aqui, só vou tocar nesse ponto, porque inclusive eu já comentei hoje, mas deixa eu comentar mais uma vez com você para isso ficar gravado. Nunca se esqueça que você tem um alvo maior do que qualquer coisa nessa vida. E esse alvo maior é a sua salvação. Amém, meus amados? Irmão, a gente está vivendo um tempo em que a pessoa pisa no seu pé e você tem que pedir desculpa. Ai, fulano, desculpa, meu pé estava aí debaixo do seu pé, desculpa. É esse tempo que a gente está vivendo, irmão. Está entendendo isso aqui? É esse tempo. Então, irmão, só que nós, é muito comum hoje, que se alguém pisou no nosso pé, nós vamos o quê? Quem está errado é você que está pisando. Irmão, e aí a gente entra no embate, uma discussão, numa coisa, pode gerar coisas graves. Irmão, a gente está vivendo um tempo em que vão pisar no nosso pé e a gente ainda tem que pedir desculpa. E você tem que ser assim por causa de algo o quê? Maior. Eu não vou perder minha salvação por causa de ninguém. Irmão, não foi assim que Moisés perdeu a bênção dele, sim ou não? De entrar na terra prometida? Sim ou não? Por um momento que ele se deixou levar por quem? Pelas pessoas. Moisés, não tem água. Irmão, e aquilo foi o quê? Ó, todo dia esse povo não tem água, não tem pão, não tem não sei o quê, não tem não sei o quê. Moisés, quando vai acabar esse deserto? Chegou uma hora, irmão, que Moisés fez o quê? Explodiu. E foi aí que ele pegou o cajado e deu na rocha, sim ou não? Pá! Por um acaso essa rocha pode tirar água aí para vocês? E pá! E para espanto dele, irmão, a rocha deu o quê? Água. Irmão, depois que a rocha deu água, que ele já tinha estourado, foi aí que ele caiu o quê? Aí ele põe a mão, sabe aquele ato assim, ó? Que besteira que eu fiz. Por que eu dei vazão à minha ira? Por que eu deixei as pessoas me apurrinharem tanto? Por que eu dei tanta atenção porque essas pessoas estavam falando a ponto de perder minha paz? Porque agora olha a besteira que eu fiz. Já estou até vendo, daqui a pouco Deus vai deixar baixar a poeira e vai me chamar, já estou até vendo, irmão. E ele sabia, era verdade, irmão. Passa aquele burburinho, aí Deus fala, Moisés,
Come here. Come here, please. Amém, meu querido? E Deus fala assim, Moisés, por quê? Por que você não me glorificou naquele momento? Por que você deu vazão para a sua ira? Senhor, mas também aguenta... O senhor lembra que o senhor mesmo... Aí, o senhor lembra que o senhor mesmo outro dia falou para mim que ia destruir esse povo? E eu ainda intercedi por esse povo, o senhor não destruir? Ah, se eu não tivesse deixado o senhor destruir esse povo, eu não teria perdido minha bênção. Hã? E Moisés está lá. Deus falou assim, Moisés, por causa dessa atitude. Irmão, sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? A gente tem que tomar muito cuidado com Deus, irmãos, porque assim, ó, Deus, ele é Deus, ele faz o que ele quer, sim ou não? Irmão, Moisés já estava há anos, décadas caminhando com aquele povo no deserto. E ele teve aquela atitude drástica e perdeu. Deus falou assim, ó, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Mas, Senhor, só por causa disso? É. Porque o que você fez foi muito grave. Você roubou minha glória. Você não me glorificou diante desse povo. Você não mostrou para esse povo o Deus que estava sobre eles, para eles poderem ter temor. Então você não vai entrar na terra prometida. E eu já contei para vocês, irmão, que quando Moisés estava para morrer, ele subiu para o monte, ele ainda quis, né, ter um tete-a-tete com Deus, e Deus falou assim, Moisés, não se fala mais nisso, não toque nesse assunto que você não vai entrar. Eu já disse que você não vai entrar, não toque mais nesse assunto. Moisés calou, irmão, sabia que Deus tinha decidido, acabou. Deus não esquece o que ele fala. Irmão, a presença de Deus é muito séria. As coisas de Deus são muito sérias. E às vezes, irmão, por uma distração, por um momento bobo, a gente está perdendo o reino de Deus, a gente está deixando de glorificar Deus, sabe? É como eu falei para você, seja na família, seja na igreja, seja onde for. Irmão, a pessoa vem para perturbar, para encher o saco, para tirar a sua paz, para naquele momento você estourar e ter uma atitude completamente contra a glória de Deus. Irmãos, em nome do Senhor Jesus, não fira a rocha é Cristo, é a palavra, não fira a palavra por causa de ninguém, por causa de coisa alguma. Honre o Deus da sua vida. Pastor, mas as pessoas vão olhar para mim e vão achar que eu sou um banana, vão achar que eu sou capacho. Não, irmão, não estou dizendo que você tem que deixar fazer capacho, porém, toma cuidado com a sua ação, a maneira como você lida. Irmão, tem maneira de você colocar as pessoas no seu devido lugar, sem você transgredir com a palavra de quem? De Deus. Irmão, eu já falei para vocês aqui, que, por exemplo, irmãos, eu nunca deixei colocar apelido em mim, e nunca coloquei apelido em ninguém. E sabe como eu fazia isso? De uma maneira simples. Sempre tratei as pessoas pelo nome. Eu já falei isso aqui para vocês. Marcos é Marcos, Paulo é Paulo, Marcelo é Marcelo, Edivaldo é Edivaldo. E aqui eu estou lembrando o nome de uns amigos meus, tá? Então, sempre chamei pelos nomes. Irmão, em contrapartida, nunca deixei eles colocar o quê? Apelido. Quando um lá, meu querido, ameaçava colocar um apelido, alguma coisa, eu já falava, fulano, eu te trato pelo nome e eu tenho um nome. E eu quero ser tratado pelo meu nome. Se você não quiser me tratar pelo nome, você não precisa falar comigo. Simples assim. Não, Marcos, beleza. Estou entendendo isso aqui, irmão? Irmão, não fui mal, não fui ímpio, não usei qualquer ferramenta maligna, mas as pessoas entendiam o que eu estava falando. Estão compreendendo isso aqui, irmão? Irmão, a pessoa não quer ser seu amigo? Dê o quê? As costas, vai embora. Sabe, irmão? Aparta-te. Tem hora, irmão, que para você ter paz, eu já falei isso aqui, para você ter paz, para você poder tocar a sua vida para frente, tem hora que você tem que se ausentar de certos lugares. Tem coisa, irmão, que você às vezes tem que ir, né, a doses homeopáticas. Irmão, tem hora que o furdunço está tão grande na família que você tem que ir na família em doses homeopáticas. Você vai lá todo final de semana? Irmão, vai lá uma vez por mês, começa a dar uma dosada. Vai sentir no ambiente, sim ou não? Hã? Opa, o negócio está mais tranquilo, vamos lá. Ai. Chupa! Hã? Todos aqui, irmão? Irmão, você tem que saber dosar as coisas. Para você não se corromper. Para o joio não contaminar você. Para você continuar sendo trigo. Amém, meu querido? E se alguém falar alguma coisa, fulano, eu não venho aqui para a gente brigar. Eu venho aqui para a gente ter paz, um momento de alegria, um momento de confraternização, para as nossas crianças brigarem juntos, para a gente lembrar da infância, lembrar das histórias. É aqui.
Aí chega aqui uma briga, eu não estou afim de briga. E ó, tá entendendo isso aqui, irmão? Para você não se sujar, para você não estourar, para você não perder sua paz. Amém, meus amados? Estão compreendendo isso aqui? Portanto, irmãos, quando Jesus está falando do trigo e do joio, ele está falando, está nos lembrando que existe um reino, o trigo vai para lá, mas o joio vai para a condenação eterna. E aí você precisa fazer uma escolha. O que você quer ser? Você quer ser o trigo ou você quer ser o joio? Irmão, Jesus falou que o trigo, para ele ser trigo, para ele ter valor, tem que acontecer uma coisa com ele. Deixa eu ver se eu acho aqui para vocês, que eu sempre cito essa passagem, mas eu vou tentar achá-la aqui, encontrá-la aqui para vocês rapidamente, tá bom? Que na minha Bíblia aqui está marcada, deixa eu ver se eu consigo aqui achar para vocês. Irmãos, Deus é bom, hein? João capítulo 12. João capítulo 12, versículo 24. João 12, 24. Pastor, eu quero ser trigo, eu não quero ser joio não, pastor. Pastor, eu quero ser de Deus, eu não quero ser do mundo não, pastor. Pastor, eu quero ser igreja, eu não quero ser crente falso. João capítulo 12. Isso aqui, irmãos, dá uma outra pregação, mas eu não vou fazer uma outra pregação aqui para vocês, tá bom? Vou apenas citá-lo para você ter uma base. João capítulo 12, versículo 24. Podemos ler? Irmão, olha o que Jesus disse. Na verdade vos digo, que se o grão de quê, irmãos? Se o quê? O grão de quê? De trigo. Caindo na terra, não o quê? Se ele não morrer, o que acontece com ele? Fica ele só. Mas se morrer, o que acontece? Dá muito fruto. Olha, irmão, olha que lindo que é isso aqui que Jesus está falando. Se o grão de trigo, caindo em terra, não morrer, ele fica sozinho. Mas se ele morrer, ele dá muito o quê? Fruto. Irmão, a semente é uma coisa sozinha, já viu isso? Irmão, por favor, não estou falando daquela fruta que dá muita semente, mas pega uma semente. Uma semente é uma coisa sozinha, não é? Irmão, se ela cai em terra e continuar como semente, ela vai morrer como semente, ela vai morrer como um grãozinho, vai apodrecer e nada vai acontecer. Está entendendo isso aqui? Irmão, mas se a semente caiu na terra, ela morre, porque aí lembra, a semente ela começa a se abrir e se estourar todinha, assim ou não? Ela desce a semente, ela vai morrendo. Só que a partir da morte dela, da destruição dela, o que surge? Uma nova planta. Irmão, e essa nova planta, a partir dela, dá muitos o quê? Já perceberam isso? Irmão, o que Jesus está falando para nós aqui? Trigo. Olha o que ele está falando. Se o grão do trigo. O trigo é uma planta, sim ou não? É o ser humano. O que é o grão do trigo? O que é o grão do trigo? Irmão, a gente moe a planta ou a gente moe o grão do trigo? Irmão, você tem... Irmão, vamos lá. Irmão, você já viu o pé de trigo? Alguém que já viu o pé de trigo? Irmão, é um pezinho bonitinho lá, cheio de rama, aquela coisa toda, e em cima ele dá aquela espiga cheia de grãozinho assim, parece uns cabelinhos, bonitinho. Sabe onde você vê isso? Normalmente as padarias têm. Os símbolos, os logos das padarias normalmente tem os trigo lá. Você pode ver. Pode olhar, irmão. Padaria não sei o quê. Você vai ver lá o símbolo, normalmente você vai ver o trigo. E aquilo lá é o grão do trigo. Mas tem a planta. Irmão, Jesus está falando que o grão do trigo é que tem que morrer. E aí, irmão, o que a gente aprende? Nós somos o trigo. O trigo é o ser humano. Qual é o grão do ser humano que tem que morrer? O que representa o nosso grão? O nosso o quê? E coração, irmão, não é esse órgão aqui. Quando a Bíblia fala coração do homem, é o quê? O seu? O seu? Interior. Sua natureza. Irmão, olha o que Deus está nos ensinando para poder encerrar essa palavra hoje com você. Irmão, você é trigo. Pastor, eu sou. Você tem que deixar o seu grão, seu coração, seu íntimo, morrer. Morrer para quem?
para este mundo. Se o seu coração, o seu íntimo morrer para esse mundo, você vai dar o quê? Frutos. Agora, irmão, se você é um trigo, é um crente, e o bicho, o homem, não morre, você continua sendo a mesma pessoa que você sempre foi. Egoísta, fria, calculista, manipuladora, odiosa, rancorosa, amarga. Você não morreu. E aí Jesus falou que se não morrer, fica o quê? Fica só. Irmão, o que é ficar só? Você pensa que você tem Deus? Deus não está contigo. Você pensa que você tem o Espírito Santo? Ele não habita em você. Você está sozinho. Você é a sua natureza. Mas se você morrer, Deus está contigo. E você vai frutificar. Irmão, sabe por quê? Porque você vai começar a manifestar a vida de Deus. Princípios de Deus. Caminhos de Deus. Irmãos, lembra, nós educamos os nossos filhos principalmente pelo quê? Pelo quê? Pastor, de tanto falar nas orelhas, assim? É isso? Não. Irmão, qual a melhor maneira da gente educar os nossos filhos? Ensinando, mas dando exemplo. É isso aqui. Irmão, como que Jesus fazia? Vamos pegar um exemplo da Bíblia? Irmão, ceia. Olha lá, tá vendo a Santa Ceia? Jesus estava no momento daquele ali, ó. Só que não era a Santa Ceia, o dia da Santa Ceia, que foi a última ceia. Mas ele sempre fazia aquilo ali, ó. Um belo dia, irmão. Um belo dia. Jesus Cristo aqui é uma simbologia, tá, irmão? Só para lembrar o pessoal que não tem nada de idolatria aqui. Isso aqui é a Santa Ceia, os discípulos estão aqui, eles estão aqui. Irmão, um belo dia esse Jesus aqui, depois de comer, todo mundo conversando, ele levanta, ele tira a sua túnica, ele se cinge com uma toalha, ele pega uma bacia, sai daqui, ele vai em direção à ponta da mesa e lá ele se abaixa. Põe a talha aqui e ele se abaixa. E ele começa a chamar um a um dos discípulos. E ele começa a fazer o que, irmãos? Lavar os pés de todos. Irmão, quando chega a vez de Pedro, lembra do Pedro? O Pedro fala assim, aí o Pedro fica na dele. Aí Jesus fala, vem Pedro, o senhor nunca me lavará os pés. Por quê, irmão? Porque Pedro, naquele momento, ele está morrendo de vergonha. Porque era costume dos judeus o quê, irmãos? Sempre que tinha um banquete, chegava-se em casa, lavava os pés e as mãos e o rosto. Irmãos, e foram, eu não sei onde eles estavam ali, na casa de quem, mas eles não fizeram isso. E Jesus agora está fazendo. Ele falou assim, que vergonha. Eu não lavei os pés dele, imagina, ele é Senhor e Mestre. E ele vai me lavar os pés, que vergonha. Eu não lavei no começo, agora ele vem lavar. Não, não vai. Irmão, e Pedro falou, não, o senhor nunca me lavará os pés. Ele estava constrangido. E Jesus falou assim, Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte no reino de Deus, você não tem parte comigo. Eu preciso te lavar. Ah, Senhor, se é assim, então, para ter parte no reino, se é pelo reino, então, Senhor, não é só os pés não, lava o quê? Lava tudo. Aí Jesus, lembra? Jesus falou assim, Pedro, você já está limpo pela palavra que eu tenho pregado para você, basta lavar os pés. Irmão, o que Jesus está fazendo, né? Lembra que eu já preguei isso aqui? Por que só os pés? Por que não precisava dar um banho inteiro? Já estava limpo pela palavra, mas os pés significa, irmãos, aquele que nos leva pelo caminho, ou seja, pode ser, irmão, que na nossa caminhada, já estamos limpos pela palavra, mas na caminhada tem hora que a gente dá um quê, irmãos? Nosso pezinho nos leva o quê? Meio que para fora do caminho, sim ou não? A gente faz uma coisinha aqui que não agrada a Deus, outra ali e tal. Então, os nossos pés, aí Jesus falou, é preciso ir purificando, até que os teus pés andem no caminho o quê? Reto. E aí Pedro deixou lavar. Aí, irmão, Jesus falou assim, depois que Jesus lavou os pés dos discípulos, olha o que ele falou, para poder encerrar. Ele diz assim, discípulos, eu sendo mestre e senhor de vocês. Irmão, sem soberba, Jesus está dizendo, eu não estou acima de vocês. Eu não sou o mestre de vocês. Mas eu, sendo mestre e senhor de vocês, lavei os pés de todos aqui. E eu estou dando o exemplo para que vocês façam isso uns para com os outros. O que Jesus está dando, irmãos? Um exemplo. Eu estou fazendo e ensinando vocês a partir daquilo que eu faço. É assim que se agrada a Deus, é assim que se serve ao próximo. Está entendendo isso, irmãos? Irmão, quando você é trigo,
e você cai em terra, e o seu grão, a sua natureza morre para esse mundo, você consegue dar exemplos de Cristo. Você consegue dar exemplos de uma vida cristã. De um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de alguém temente ao Senhor. E aí, irmão, se você morre para esse mundo, a Bíblia diz que você dá muito fruto. É aí que você começa a conquistar os teus familiares, teus amigos. Não você conquistar para si, lembra? Mas você começa a dar testemunho e essas pessoas começam a ser convencidas de que é um caminho melhor para se andar, de que é um caminho melhor para se viver. Lembra do que Pedro falou para as mulheres? Mulheres, se vocês não ganham seus maridos com o quê? Com o quê? Palavras. Ó, marido tem que se converter, marido tem que ir para a igreja, marido. Pedro fala assim, mulher, ó, fecha a boquinha. E comece, olha o que Pedro falou, comece a mostrar no seu porte, o que é o porte? Na sua maneira de se portar e comportar, o que é ser uma mulher de Deus, um servo de Deus, alguém que tem compromisso com Deus. Comece a mostrar isso. Aí o seu marido vai ver que o caminho é diferente. E aí você vai ganhar. É assim que se ganha. É com exemplo, não é com blá, blá, blá. Porque, irmão, vamos ser sinceros? O que tem muito hoje é o quê? Ai, Jesus é lindo, I love Jesus, você precisa conhecer. Ah, você precisa ver. Aí a pessoa está olhando assim, irmão. Para quem está falando, sim ou não? Você está falando tudo, isso eu não estou vendo em você. Irmão, lembra? A pessoa está procurando atitudes que sejam congruentes com aquilo que a pessoa está o quê? Falando. Irmão, aí não tem qualquer relação. A pessoa fala uma coisa e vive de outra. Aí a pessoa fala, mas que rolo que é esse aí? Aí, irmão, você imagina. A mulher está falando para o marido, você tem que ter mais calma nas coisas. E no dia a dia ela é uma destrambelhada. Irmão, aí o marido olha assim, mas irmão, aí é por isso que de vez em quando a gente toma umas invertidas, sim ou não? Aí a gente não gosta quando toma invertida, né? Porque aí a pessoa fala, mas fulano, você está me falando para ser calmo, mas você é destrambelhada. Você é descontrolada, destemperada. Não, mas não sei o que, mas ó, o bicho homem. Mas eu estou falando de você. Eu outra coisa. Irmão, ou seja, faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Irmão, não. Olha o que Jesus está dizendo. Faça o que eu digo, porque o que eu digo eu faço. Estão entendendo isso aqui, irmão? Não é faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Faça o que eu digo, porque o que eu digo, eu faço. Irmão, é isso que tem que acontecer. O trigo precisa morrer. Nós precisamos morrer para esse mundo. Irmão, a natureza do mundo ainda está dominando muita gente. Ó, eu vou encerrar contando um negócio aqui para vocês. Quem é mais antigo aqui me ouviu contar isso. Uma vez, irmão, a gente estava lá na Independência ainda. Anote isso aí e eu vou dizer o amém nesse culto. Irmão, e aí, eu tinha ido na casa da Dani, a gente estava namorando ainda naquele tempo, eu tinha ido na casa da Dani. Aí, irmão, quando foi mais ou menos 11 horas, eu desci para casa. Irmão, era a época de carnaval. Aí você sabe que fechava a praça aqui da cidade, lembra? Fechava a praça da cidade e fazia o carnaval. Irmão, as ruas estavam fechadas, então o pessoal estacionava nas ruas em volta. Irmão, aí eu estou descendo com o meu carrinho para casa, parei o carro, quando eu olho na frente da garagem, mano, da minha garagem, na entrada da minha garagem, o que está lá estacionado? Um carro, irmão, bloqueando a minha entrada. Irmão, pensa, 11 e pouquinho da noite, irmão, quando eu vejo aquele carro parado ali, aquela coisa toda, não era da vizinhança, que a gente conhece a vizinhança, cada um tem sua garagem. Tal. Irmão, sobe um frevo, que nem Jesus ditado. O bicho homem vem. Sobe um frevo, irmão. E agora de quem é esse carro? Aí eu desço do meu carro, irmão, vou lá e começo a olhar aquele carro. Olho a placa, irmão, São Paulo. Eu falei, puxa, mas nem de Bugaçu não é esse carro. Aquela coisa, irmão, estou lá, irmão. E aí eu fui na polícia que era do lado. Ô, polícia, é de algum policial aqui, alguma coisa assim? Não, não é não, não sei o que, deve ser. Aí ele falou, deve ser do pessoal da festa aí, que está na festa. Irmão, e a rua cheia de carro, realmente. Irmão, e aí eu ligo para a polícia. Olha, o guarda civil, metropolitano, guarda municipal, tem um carro aqui, o que eu faço? Ah, você tinha que chamar o pessoal da Semutran, mas agora eles não estão agora esse horário você não vai ter não, aquela coisa toda. Tenta falar aí com alguém, ver se é de alguém. Eu falei, como que eu vou? Vou no carnaval agora achar que é o dono desse carro? Eu
Falei, não, eu queria que vocês mandassem aqui um guincho, aqui, alguma coisa para tirar. Não, mas agora não tem como, essa hora da noite, tá, não sei o quê. Irmão, aí, ou seja, não ia resolver por vias normais, você não. O que essa criatura aqui pensou? Vou pegar uma chave de fenda, vou furar os pneus, vou riscar todo o carro. Esse traste aprender nunca mais estacionar na frente da garagem dos outros. Irmão, veio, eu pensei, a mente maquinou, irmão, o ódio era tão grande, a raiva era tão grande que eu me vi riscando o meu querido carro, furando o pneu. Irmão, quando eu estou pensando assim, ó, vou lá em cima pegar a ferramenta, irmão, quando eu estou indo assim, ó, pro portão, irmão, estou falando para você que foi exatamente o que aconteceu. Quando eu estou indo para o portão, para abrir assim, para subir, para pegar a chave, irmão, pensa quem resolveu falar comigo. O Espírito Santo. Ele ficou quietinho na dele, vendo tudo. Eu ligando para não sei quem, aí a hora que ele viu, irmão, que eu estava decidido a fazer o que não devia fazer, aí ele falou, agora deixa eu falar que não ele vai fazer besteira. Aí, irmão, o Espírito Santo vem aqui assim, ó, ei, por que você está querendo fazer isso? Você não sabe de quem é o carro, você não sabe que tipo de pessoa que é. E se você faz isso e a pessoa, porque tem câmeras, tem tudo, e se a pessoa depois vem se vingar de você? E se a pessoa não tem nada a perder? E se ela tira a sua vida? Você perdeu a vida por causa porque o seu carro passou uma madrugada na rua? Não vale a pena. Irmão, a mão que estava indo assim para abrir o portão foi murchando. Aí você tem aquele momento de baixar as orelhas, rabinho entre as pernas, sim ou não? Fui para casa, irmão. Subi lá e fui para o meu lugarzinho. E meu carrinho ficou lá na rua. Amém? No outro dia, levantei. Aí a vaga estava lá. Não tinha mais ninguém na frente. Vida que segue. Está entendendo isso aqui, irmão? Eu ia agir como o quê, irmãos? Se eu fizesse aquilo que eu estava querendo fazer? Como trigo ou como joio? Está entendendo, irmão? Irmão, Paulo falou que às vezes nós, por sermos cristãos, nós temos que sofrer o dano. É melhor sofrer o dano do que você criar um escândalo por o reino de Deus, do que envergonhar o nome de Cristo Jesus. É melhor você perder do que envergonhar o reino. Irmão, hoje tem muito crente que não está disposto a isso, sim ou não? Não está disposto. Ele não morre, irmão. Ele vem para a igreja e continua sendo a mesma pessoa. A mesma coisa. É isso mesmo, Alice. A mesma coisa. Não muda. Aí ele arruma barraco, confusão, ele quer ser o dono da razão. Pastor, mas espera aí, o senhor estava no seu direito, porque a regra de trânsito diz que não pode estacionar em guia rebaixada. Pois é, irmão, e aí? O que eu faço? Mato alguém? Amarro uma corda e puxo o carro da pessoa para o meio da rua? Faço que nem a gente vê aparecer na televisão. Outro dia eu vi, irmão, num país aí, o cara estacionou. O cara estava esperando para entrar na vaga, aí o outro acabou de sair, o outro espertão veio, estacionou, irmão, já desceu do carro e entrou para a loja. E o outro está com o jipe assim, irmão, olhando e falou, não, isso não vai ficar assim não, irmão. Oxi, mas irmão, ele foi lá, amarrou o guinchinho sabe que jipe tem um guincho, né? Ele pegou o guincho do jipe dele, amarrou na carroceria da caminhonete do cara, irmão, deu ré e saiu puxando. Jogou lá pro meio da rua lá. Ele foi lá, estacionou o carro dele, ele entrou. Quando o cara chegou, irmão, o carro tentava jogar lá no meio da rua. Irmão, eu vou fazer isso? Irmão, deixa eu já te falar o que aconteceu isso comigo. Eu estar esperando a vaga, sinalizando, com pisca ligado, e o espertão entrar. Só que, graças a Deus, irmãos, comigo, né? Na hora que o cara pegou, o cara foi até no mercado, na hora que o cara pegou e desceu, que ele olhou assim, e ele viu meu pisca, ele fez assim, você ia entrar? Eu falei, fiz assim para ele. Eu fiz assim para ele. Aí ele entendeu, aí ele foi e tirou o carro, irmão. Graças a Deus o meu deu certo. Amém? Mas eu não ia arrumar confusão, irmão. Até porque o cara era grande, Deus me livre, irmão. Deus me livre. Mas não dá. Eu não tinha pedra, não tinha funda. Senão, se eu tivesse uma pedra, uma funda, fica aí, espera aí. É você que Deus está vindo. Atirar pedra. Então, irmão, mas aí, graças a Deus, o cara entendeu e ele tirou. Mas, irmão, você está entendendo? Parece, irmão, bobeira o que eu estou falando para você, mas não é. Isso tem a ver com a nossa natureza. Irmão, se alguém está em Cristo, é uma nova
criatura. As coisas velhas se passaram. Pastor, mas a gente está sendo trouxa. Não, irmão, você não está sendo trouxa, você está sendo sábio. Sabe por quê? Porque você está ganhando o quê? O reino de Deus. Paulo falou assim, ó, eu considero todas as coisas do mundo como esterco. Ai, pastor, coisa feia que ele falou. Pois é, mas ele falou, eu considero tudo como esterco nesse mundo. Sabe por quê? Porque eu quero ganhar a Cristo Jesus. Ai, fulano, você é bobo, você deixou para lá. Pois é. Ah, mas por que você faz isso? Eu estou ganhando o reino de Deus. Eu estou crescendo no reino de Deus. Eu estou cada vez sendo aperfeiçoado em Deus. Amém, meus amados? Mas o mundo não quer saber disso, irmãos. Por isso, irmãos, seja trigo, não seja joio. E o trigo, para ele dar vida, para ele gerar, produzir o que é bom, ele precisa o quê? Morrer. Se ele não morrer, meu querido, para esse mundo, ele não consegue ter uma vida frutífera em Deus. Eu espero que essa palavra te ajude, assim como está me ajudando, e eu espero que essa palavra ajude quem está nos acompanhando também pela internet. Amém? Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente aqui na igreja, você que nos acompanha pela internet, e continue acompanhando aí o nosso canal, os nossos vídeos, para que você aprenda cada vez mais do Senhor, tá bom? Deixa eu fazer uma oração por vocês, pela família, no nome do Senhor Jesus. Pai querido, Pai celestial, embora de uma maneira breve, mas eu quero orar com toda sinceridade perante a sua face, na sua presença. Esses que estão aqui na igreja, esses que nos acompanham pela internet, são vidas, meu Pai, preciosas diante do Senhor. Alguns já receberam Jesus como Salvador, outros estão procurando conhecer o Evangelho. Pai, independente da situação, derrama graça sobre todos, meu Pai. E o Senhor sabe também das necessidades, das dificuldades espirituais, emocionais, materiais, financeiras, tudo o Senhor sabe, Pai. Mas eu te peço que, segundo a sua multiforme graça e poder, e segundo a sua bondade e amor, meu Pai, cuide de cada uma dessas pessoas. Algumas estão orando e pedindo, umas estão, meu Pai, com seu coração cheio ali de intenções de ver uma mudança de vida, uma transformação. Pai, e toda mudança e transformação e todo o poder está nas suas mãos. Abençoe, meu Pai, essa pessoa que nos ouve. Abençoe e alcance a família de cada um. Aqueles que estão passando alguma dificuldade no casamento, na sua vida afetiva, Pai, que o Senhor possa iluminar a mente e o coração para que essa área possa ser abençoada, resolvida. Outros estão passando dificuldades com seus filhos, que começam a crescer e de repente, Pai, começam a tomar atitudes que ferem o coração dos pais. Mas ajude essa geração, as crianças, os adolescentes, os jovens, os nossos filhos, meu Pai, a Senhor, a ponderarem o caminho, a vereda da vida, em nome de Jesus. E dá sabedoria para esse pai, para essa mãe, para educar os seus filhos com exemplos, Pai, porque muito mais do que falar, o exemplo, ele fala muito mais do que palavras. Como Jesus disse, eu vos dei o exemplo para que vocês façam também, Pai, que a gente também dê o exemplo para quem está à nossa volta. Isso, Pai, na família, na igreja, isso no trabalho, em todo lugar. Que a gente seja esse trigo, Pai. Que a gente seja servos de Deus verdadeiramente. Que a gente seja um povo marcado por conhecer a sua palavra e praticá-la, Pai. Porque assim nós cativaremos outras pessoas a buscar o bem, a buscar a justiça, a buscar o que é correto em nome do Senhor Jesus. Pai, eu abençoo a todos aqui na igreja e esses que nos acompanham pela internet. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Assim seja. Meus amados, forte abraço. Até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.